onde nós fomos privados pela circunstância de não poder congregar, de não poder nos reunir como igreja, de não poder estar perto um dos outros. A Bíblia sempre nos orienta a estar numa congregação, estar no ajuntamento, no corpo dos santos. Eu queria deixar para você nessa noite um versículo, são 2 textos na verdade, um para a gente entrar no segundo. Ele está em Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25, o escritor dos Hebreus ele fala algo interessante. Ele fala assim, olha: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O versículo 25 é o que eu falei no início. A Bíblia nos orienta a não deixar de congregar, a não abandonar a nossa congregação. Mas, pelos dias, pelo que está acontecendo, nós acabamos, pelas circunstâncias, não conseguindo mais congregar, não conseguimos mais nos reunir, não conseguindo mais nos ajuntar para celebrar o Senhor, para louvar o Senhor, para estar em comunhão com a igreja. Mas esse texto de Hebreus nos mostra que foi Cristo quem abriu esse caminho. E se Cristo abriu esse caminho, o homem não pode fechar, as circunstâncias não podem fechar, a doença não pode fechar, a falta de dinheiro não pode fechar. Esse acesso a Deus foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus quem abriu para nós com o seu corpo, pelo véu que foi rasgado. Nós temos hoje livre acesso à sala do trono de Deus. Nós temos hoje um livre acesso àquele que criou todas as coisas, àquele que transformou todas as coisas. Por mais que a gente não consiga se reunir, nós ainda temos aquela oportunidade de entrar na presença de Deus. Aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Quando orares, entra no seu quarto. Ora ao seu Pai que está em secreto. É interessante como tudo vai se encaixando, porque através desse caminho, desse novo e vivo caminho, que a Bíblia fala que Jesus abriu, nós temos acesso ao Pai. Do mesmo jeito que a gente entra na presença de Deus em oração, é isso que ele está falando. O sangue de Jesus, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, o Senhor Jesus abriu para nós um caminho a Deus, aquele caminho que tinha sido rompido pelo pecado, que no Antigo Testamento estava prefigurado nas figuras dos sacerdotes, que tinham que se apresentar a Deus pelo pecado do povo, pelos pecados do povo, levar o sangue daquele cordeirinho, daquele sacrifício. Esse é Jesus. Jesus é o sacerdote que leva ao sacrifício, e Jesus é o sacerdote que é levado em sacrifício. Então, irmãos, para você que nessa época, não sei se você é como eu, que fica angustiado pelo fato de não poder estar reunido, estar congregando, eu quero te falar uma coisa. Tenha, como diz o escritor, intrepidez, ousadia para entrar na presença desse Deus Santo. Tenha certeza que se você estiver, como o escritor fala, com um verdadeiro coração, com um puro coração, com a certeza de fé, com o coração limpo, com o coração que se aproxima de um pai, de um filho que se aproxima de um pai por estar perto do seu pai, não com interesse de uma bênção material, de uma cura simplesmente. Tudo isso é válido, mas o seu coração tem que estar puro, naquela certeza de que você está entrando na presença do seu pai, porque essa presença não foi fechada pela pandemia. Essa presença ela não foi fechada pelos templos, ela não foi tirada de nós porque os templos estão fechados. Essa presença foi dada pelo sangue de Jesus, através de Jesus. E é nesse ponto que eu queria chegar. Se Jesus abriu um novo e vivo caminho, se Jesus abriu um novo e vivo caminho até o Pai, até a sala do trono, nós podemos ser igual àquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Aquela mulher que se encontrou diante de uma reunião
onde Jesus estava reunido com alguns fariseus para jantar. Jesus ele estava na casa de uns fariseus, numa reunião onde ele jantava com eles. E aquela mulher, a Bíblia fala que ela é pecadora. Se você fizer um estudo um pouquinho mais aprofundado, você vai ver que provavelmente ela foi... ela se enquadra no pecado sexual, ela é alguém que adulterava, ela é alguém que não se preservava. Mas aquela mulher era conhecida, se você ler o texto, está lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, você vai ver que aquela mulher, ela era conhecida pela sociedade como uma pecadora. E ela sabia disso. São detalhes de um texto do que a gente às vezes passa desapercebido. Aquela mulher, ela era conhecida como pecadora. Aquela mulher, ela sabia que ela era reconhecida como pecadora, ela sabia que ela era mal vista pela sociedade. Mas quando ela soube que Jesus estaria naquela casa jantando, ela simplesmente ignorou tudo aquilo. Ela simplesmente deixou de lado a opinião das pessoas, porque ela sabia que aquele que estava naquela casa era Jesus. Aquela pessoa que estava naquela casa era o Filho de Deus. Não importa mais o pecado que ela tinha, se era sexual, se era de impureza. Ela sabia que Jesus estava ali. E o que ela faz? Ela então entra. Ela entra naquela casa, ela se joga aos pés de Jesus. Ela reconhece todo o seu pecado, ela se joga aos pés de Jesus, começa a chorar. A Bíblia fala que ela beija os pés de Jesus. A Bíblia fala que ela leva um vaso de alabastro com o perfume mais caro que ela tinha. E o que ela faz? Ela quebra aquele perfume e unge os pés de Jesus. Mas tudo isso foi possível porque esse novo e vivo caminho foi aberto. Jesus ele vem até nós, ele se coloca de prontidão a nos atender, a nos receber na presença dele, assim como ele faz conosco, ele nos leva ao Pai. E eu quero te convidar nesse dia, nesse momento que você estiver assistindo essa mensagem, a se colocar como essa mulher. Essa mulher que era reconhecida pela sociedade como pecadora. Essa mulher que se via como pecadora. Essa mulher que era julgada como pecadora. Essa mulher ignora todos esses fatos. Ela olha para si e depois ela foca no alvo que é Jesus, o autor e o consumador da fé. Ela olha para Jesus e ignora todas as circunstâncias. Ela se arrepende do seu pecado. Eu tenho até visto muito sobre arrependimento, tenho até publicado pouco nos status, no meu WhatsApp, em algumas coisas. Arrependimento não é simplesmente mudar sua mente, é mudar o seu estilo de vida. Você entende que aquele estilo de vida não condiz com a fé que você professa. Aquela mulher fez isso. Ela se arrependeu da vida que ela levava. Aquela mulher se arrependeu de como ela enxergava o próprio corpo, como ela enxergava o próprio sentimento. O que ela quis? Ela quis se entregar a Jesus, independente do seu passado. E ela ignorou tudo aquilo, todos os julgamentos, todas as palavras, todos os olhares. Na Bíblia fala que ela não foi convidada. A Bíblia fala que ela entrou de penetra, mas ela estava tão desesperada por perdão, que ela se lança aos pés de Jesus, porque Jesus assim permitiu. E a Bíblia fala que ela dá o seu melhor, aquilo que ela tinha de melhor, porque se ela era pecadora e acusada de pecados sexuais, o dinheiro que ela tanto ganhava, o dinheiro que ela tanto juntava, tudo aquilo que ela conseguia, ela estava aos pés de Jesus, porque aquele nardo, aquele perfume era muito caro. Mas ela não se importou com o valor, porque ela sabia que aquele que estava na sua frente era um Deus todo-poderoso, era o filho daquele que fez todas as coisas, e só ele poderia perdoar de todas as coisas. E o texto ele termina assim, com um exemplo, no versículo 41. Jesus, eu vou ler o 36, do 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele pensou, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse a Simão, Simão, tenho algo a dizer a você. E ele disse mestre. E Jesus ele dá um exemplo. 2 homens deviam
um valor a um credor. Um deles devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso aquele homem perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E disse Jesus: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você me saudou com um beijo, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, aos muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse a ela, Jesus: seus pecados estão perdoados. Entendeu, irmãos? Vocês estão conseguindo me entender? Aquela mulher, ela sabia que ela era uma pecadora. Ela sabia que seria julgada como uma pecadora, mas ela sabia que Jesus estava ali. E o texto fala que a quem muito é perdoado, muito ama. Mas ela conseguiu esse perdão porque Jesus veio. Jesus se deixou encontrar pelos pecadores e agora aquele novo e vivo caminho leva essa mulher pecadora, leva essa mulher julgada pela sociedade, desprezada pela sociedade, a ser perdoada pelo Filho de Deus. Por quê? Porque existe um novo e vivo caminho, assim como o escritor de Hebreus fala. Eu quero convidar você, deixa para trás o pecado, deixa para trás a tristeza, deixa para trás a ansiedade, deixa para trás tudo aquilo que te privava da presença de Deus. Igual o escritor de Hebreus fala, chega diante da presença de Deus com um coração puro, sem interesse, reconheça seus pecados, reconheça a sua vida diante de Deus, que não foi uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja. Entregue a sua vida a Deus. Jesus vai entrar no seu coração, Jesus vai vir e vai te limpar de tudo, assim como ele fez com aquela mulher pecadora. Mas precisa da sua atitude. A sua atitude é movida pela atitude de Deus. O Espírito Santo vai mover em você a mensagem do Evangelho. Aquela mulher, aquela pecadora só foi até Jesus porque Jesus estava ali. E Jesus está aqui hoje, porque Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus ele dá toda a autoridade aos discípulos. Ele fala: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Esse Jesus é o mesmo Jesus que esteve há 2000 anos atrás. É o mesmo Jesus que perdoa pecados. Mas para isso você tem que entender a mensagem do Evangelho, entender que você precisa consertar sua vida diante de Deus. E se você é alguém que já se entregou a Deus, porque arrependimento não é você se arrepender hoje e arrepender amanhã, você precisa gerar frutos dignos de arrependimento. Se você negligenciou esse acesso, se você negligenciou essa presença de Deus, é hora de você retomar. Você já conhece a palavra, você já conhece a presença, você já conhece esse Deus vivo, esse Deus poderoso. Então entre na presença dele. Entre na presença dele, peça perdão pela negligência, peça perdão a Deus pelo afastamento. Como eu disse, as portas dos templos estão fechadas, mas o templo celestial está aberto. A presença de Deus ela é livre. Jesus rasgou o véu do santuário que nos separava de Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Assim como aquela mulher pecadora entrou na presença de Deus, entrou na presença de Jesus, abandonando os seus pecados, faça isso você também. Abandone todo aquele embaraço, deixa para trás todo o velho homem. A presença de Deus ela está aqui. O novo e vivo caminho foi aberto. As portas dos templos estão fechadas, mas a presença de Deus ela é viva. Nós estamos na presença desse Deus verdadeiro. Amém? Eu agradeço a você que esteve comigo nesse tempo. Foi uma mensagem curta. Você que chegou agora, você que está curtindo, você que está mandando mensagens. Eu peço a você que assista de novo, compartilhe. Eu tenho certeza que é uma mensagem vinda do coração de Deus. Não esqueça, um novo e vivo caminho foi aberto. E sejamos como aquela mulher pecadora que entra na casa do fariseu, se joga aos pés de Jesus, mas não perde a presença desse Deus maravilhoso. Amém? Queria deixar então um abraço para vocês, boa noite, graça e paz e até a próxima.